Bom, vamos falar primeiro dessa audiência que rolou na segunda-feira. Eu vi que muitos sites acabaram noticiando a informação de que esse encontro foi somente entre os advogados e que ninguém esteve presente. Mas o Ricardo Rocha esteve lá sim. Ele foi presencialmente nessa audiência, ele participou, ele ouviu tudo e ainda por cima deu as considerações dele em relação a várias coisas. Eu falei ontem aqui, o Ricardo Rocha esteve na coisa. A produção falou, não teve, não teve. Olha a verdade aqui à tona, personalíssima. Ó, tem aqui, é a decisão. Gente, eu tô aqui com a ata da audiência em mãos, documento lavrado, eu só não vou mostrar para vocês porque tem um carimbo judicial, senão eu acabo expondo as minhas fontes. Mas aqui fala, ó, compareceram o autor Ricardo Rocha, acompanhado de seu advogado. Aí tem lá o doutor Antônio. Exatamente. E aí depois fala ainda no documento que as co-rés, né, que são rés na ação, a Marina e a Sofia não compareceram. Elas foram representadas pelos advogados dela e aí depois vem um outro grupo, que também vem o João Augusto, a Aparecida, o Amândio e tudo mais, que também não compareceram e enviaram seus advogados. O Ricardo Rocha esteve lá sim. Então, assim, fica aí a correção de informação para todo mundo que acabou dando informação meio que deturpada aí no meio do rolê. Pois bem, esse documento aqui, ele tem uma série de informações sigilosas, inclusive e-mails das pessoas e tudo mais. Por quê? Todas as partes envolvidas nesse processo, Sônia, vão ser notificadas por e-mail e também precisam ter um canal ali de comunicação deixado bem claro aí pela Justiça. Pois bem, uma das coisas que ficou explícita aqui nessa audiência, na ata dessa audiência, é que o Ricardo Rocha, ele só entrou agora de novo nessa etapa porque a gente já tinha noticiado aqui no programa que a família tinha resolvido parar de brigar na justiça para fazer a divisão da herança de maneira extrajudicial. Beleza, aí o Ricardo viu e falou assim, opa, peraí, quero a minha parte. A justiça determinou que a partilha da herança pode ser feita, independentemente do exame de DNA. Porém, foi deixada uma espécie de caução. Na verdade, uma espécie não. Foi dado, sim, um caução de garantia para o Ricardo. Porque a gente sabe que o patrimônio do Gugu aí, que ele deixou entre propriedades e bens, né, financeiros, chega à casa do R$1 bilhão. Sim. E aí tem lá os cálculos que eles fizeram que daria uma quantia que seria designada ao Ricardo Rocha. Pois bem, a justiça falou, segue aí com a divisão, mas a gente precisa ter algumas garantias caso o Ricardo Rocha seja de fato reconhecido como filho. E foi exatamente isso que foi concordado na ata dessa audiência. Ai, Peline, quanto de dinheiro que foi deixado para o Ricardo? Dinheiro nenhum. Foram deixadas 2 propriedades para o caso do Ricardo ser reconhecido. Então, só para vocês entenderem, a partilha de bens vai ser adiantada aí por parte de todos os herdeiros, só que eles deixaram 2 propriedades de extremo valor, não só financeiro, mas de valor sentimental também para o Gugu, caso o Ricardo seja reconhecido como filho dele. Ricardo sendo reconhecido, essas 2 propriedades vão automaticamente para o nome dele. O Ricardo não sendo reconhecido, essas 2 propriedades vão ser divididas entre os herdeiros. Entram na partilha novamente. Essas 2 propriedades, elas têm exatamente o valor do que seria o quinhão do Ricardo Rocha na herança. Sônia, eu acredito que não seja o valor exato, mas talvez ele até ultrapasse um pouco, porque como a gente está falando de valor de imóvel, fica difícil a gente calcular por uma série de fatores, né? Sim. Período do mercado e tudo mais. São 2 casas, essa são 2 é uma casas, delas, Sônia. né? São 2 casas. E uma das casas que mais chama a atenção, e que aí deixa a gente bem de cabelo em pé, que foi assim, o fato da família ter colocado essa casa como garantia, que era a casa onde o Gugu vivia em Barueri, na Grande São Paulo. Gente.